Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 301 – Outro ninho. O bumerangue borboleta fantasma fez uma curva no ar e voou em direção ao alvo. Yang Zikun não pôde deixar de sorrir. Ele também conseguia fazer o bumerangue fazer uma curva no ar. No entanto, era impossível que acertasse o meio do alvo de trás com uma curva dessa. Os dois alvos estavam muito próximos, que só uma curva nunca seria o suficiente para que o bumerangue acertasse o meio do alvo de trás. Em um segundo, o bumerangue já estava próximo do primeiro alvo, e, no momento, fez uma curva súbita para girar em torno do primeiro alvo e acertar o segundo. Todo mundo ficou chocado. Eles nunca viram um bumerangue seguir uma trajetória estranha assim sem um controle remoto. Yang Zikun também ficou atordoado. No entanto, como o alvo da frente estava bloqueando a visão das pessoas, ninguém podia dizer onde o bumerangue acertou no segundo alvo. Sem falar nada, Yang Zikun rapidamente correu para os alvos e empurrou o alvo na frente, expondo o alvo de trás. Todos arregalaram os olhos. O bumerangue borboleta fantasma de aço Z estava exatamente no centro do segundo alvo, nem um pouco fora do alvo. Yang Zikun ficou ainda mais estarrecido e tirou o bumerangue borboleta fantasma de aço Z, e segurando em sua mão, observou de perto. Ela tinha um design delicado, mas simples, sem nenhuma parte especial. Obviamente, Ansem fez a curva confiando na forma do bumerangue e em suas habilidades. Yang Zikun caminhou até Ansem com o bumerangue borboleta em sua mão e disse: "Estou convencido que você tem grandes habilidades em bumerangue. Vou ouvir tudo o que falar." Ansem sorriu e disse: "Parece que você não está completamente convencido e pensa que tenho vantagem com esse bumerangue borboleta. Tudo bem. Posso te dar esse aí, e quando você puder alcançar o meu nível, eu te levarei ao pântano sombrio." Os olhos de Yang Zikun brilharam. "Você está falando sério? Tenho cara de mentiroso?" Ansem sorriu e disse: "Pode deixar. Vou ser capaz de fazer o que você fez em um mês." Yang Zikun disse confiante. "Sinceramente desejo seu sucesso." Depois de olhar para Yang Zikun, Ansem pensou: "O garoto acha que a forma do bumerangue é o suficiente." De fato, essa é apenas uma parte da causa. O bumerangue borboleta fantasma, obviamente, é muito importante, mas o segredo ainda está na combinação das forças Yin e Yang que aprendi com o movimento de rotação da lança e da explosão em Yang. Será impossível para você alcançar meu nível, sem aprender isso. No entanto, Ansem não queria destruir a confiança de Yang Zikun. Era uma coisa boa que o jovem fosse dedicado, o que também salvaria o esquadrão especial de muito esforço para treinar o garoto. Conforme Yang Zikun ficasse mais tempo no Santuário de Deus, carnes de bestas mutantes e de linhagem sagrada seriam fornecidas a ele. E quando tivesse mais pontos de gene, seria menos perigoso para ele ir ao pântano sombrio. "Capitão, eu não imaginava que você também fosse bastante habilidoso com bumerangue." Yang Manli andou até a Ansem e deu um elogio raro. Ansem olhou para ela, fingindo estar surpreso, quando disse: "Ouvi direito. Você está me elogiando?" Yang Manli corou um pouco e disse rapidamente: "Eu me reportei à gerência e em breve irei ao segundo Santuário de Deus. Você terá um novo representante muito em breve. Obrigado pelo seu grande empenho nestes 2 últimos anos." Disse Ansem cordialmente. Manli tinha cuidado de quase todos os negócios do Esquadrão Especial, especialmente durante o tempo que ficou desaparecido no santuário, por isso, Ansem devia a ela sua gratidão. O primeiro Santuário de Deus não merece muito do seu tempo. Aqui não é seu lugar. Yang Manli disse e saiu. Ansem sabia que isso significava que foi reconhecido como líder pela Yang Manli. Ansem suspirou e pensou: "Claro, meu lugar não é aqui. Porém tem algo que preciso obter deste lugar. Não posso sair sem concluir isso."
Ao ver seus inimigos, amigos, adversários e fãs anteriores se tornarem evoluídos um após o outro, Ansem não sentiu que era mais lento que qualquer um deles. A razão pela qual ele se agachou foi para pular mais alto. Contanto que evoluísse com os pontos de Super Gene maximizados, Ansem definitivamente faria melhor do que qualquer outro no segundo santuário de Deus. A diferença em seus objetivos determinava o quão longe alguém ia. Os outros nem conseguiam imaginar para onde Ansem estava indo. Desde que Ansem voltou, ele vinha trabalhando pesado no mantra de heresia e no panorama. A menos que houvesse uma oportunidade para caçar criaturas de linhagem sagrada, Ansem não perderia tempo. Mesmo assim, só se juntando às outras campanhas de caça, Ansem ganhou outros 7 pontos de genes sagrados, alcançando 73 pontos de genes sagrados, o que não estava longe de 100. Essa não era a meta final de Ansem. Ele só tinha 19 pontos de Super Gene até agora. Fazia meio ano desde que Ansem começou a alimentar a besta nebulosa, que tinha virado uma besta de linhagem sagrada há 3 meses. Ela ainda estava evoluindo e amadurecendo, sua estimativa era que precisava de mais meio ano para se tornar uma super criatura, o que significa que levaria em média 1 ano para que o cristal preto transformasse uma criatura em uma super. 1 ano era demorado demais para Ansem. Ele não queria esperar mais de 10 anos para evoluir, razão pela qual Ansem queria caçar super criaturas. Porém, ele ainda estava tentando completar o 3º estágio do mantra da heresia e precisava de tempo para terminar de praticar o panorama. O que levaria algum tempo até que ele estivesse pronto para enfrentar as super criaturas. Quando Ansem estava prestes a voltar à academia do Falcão Preto e treinar panorama na Gladiadores, ele ouviu subitamente algumas notícias surpreendentes. Alguém recentemente descobriu um ninho nas montanhas próximas. Capítulo 302 – Criaturas na entrada. Ansem ficou animado ao ouvir as novidades. Onde tinha um ninho, tinha um ovo. Talvez ele até tivesse chance de obter uma alma de super besta, que era crucial para ele neste momento. Depois de saber o que aconteceu, Ansem ficou mais animado. Foi a gangue do Filho do Céu que descobriu o ninho primeiro. Porém, depois que o Filho do Céu e seus capangas evoluíram e entraram no segundo santuário de Deus, a gangue já não era a mesma. Ela já tinha se tornado uma gangue de segunda categoria neste momento. Atualmente, os 3 poderes mais fortes eram a gangue blindada de aço, a gangue do punho e os discípulos. A gangue blindada de aço era apoiada pelo esquadrão especial e recrutava muitos estudantes da escola militar que foram designados aleatoriamente para o abrigo blindado de aço. Consequentemente, a gangue blindada de aço continuou sendo a mais forte do abrigo. Os discípulos foram estabelecidos por Yuan e King, com muitos homens bons em sua equipe. Eles ficavam atrás apenas da gangue blindada de aço. Muitos dos líderes da gangue do punho tinham evoluído e partido. Minguinho era o único que estava gerenciando a gangue no momento. Com alguns novatos, a gangue ainda era considerada uma das 3 melhores do abrigo, mas não era tão forte como antes. Embora a gangue Filho do Céu tenha descoberto o ninho primeiro, eles não obtiveram nenhum ganho após entrarem no ninho. Pelo contrário, sofreram uma grande perda. De acordo com os sobreviventes, havia pelo menos 1000 criaturas no ninho, algumas das quais eram criaturas de linhagem sagrada. Depois de receber as notícias, Yingman Li organizou a gangue blindada de aço para marchar em direção ao ninho, e Ansem, representando o esquadrão especial, também trouxe o jogador de azar e 2 outros membros. Neste momento, o esquadrão especial era basicamente composto por novos membros, exceto por Ansem e jogador de azar. Quando eles chegaram ao ninho, os discípulos e a gangue do punho já tinham chegado. Um grupo de pessoas parou na entrada do ninho, e ninguém se atreveu a entrar. Vendo Ansem, Yuan, King e o Minguinho disseram oi. Caras, não podemos ficar aqui para sempre. Que tal definirmos algumas regras? Yuan disse sorrindo. Que tipo de regras? Minguinho respondeu. Como a gangue do punho era mais fraca no momento, ele não queria nenhum conflito. Yuan pensou e disse,
Que tal fazermos um sorteio para decidirmos qual grupo entra no ninho primeiro? Assim, será decidido pela sorte. Concordo. Minguinho disse. Depois de alguma discussão, Yanmali também concordou com Yuan. Afinal, a entrada do ninho era estreita demais, que mesmo tendo um grupo grande como a gangue blindada de aço, eles tiveram que entrar um de cada vez. Se fossem atacados por outras gangues no meio do caminho, seria problemático. Como todos concordaram, vamos começar. Ansem deu de ombros e disse. Ele ouviu dos sobreviventes que havia muitas criaturas poderosas no ninho, então entrar primeiro pode não ser uma coisa boa. Ninguém tinha objeções. Então, Yuan sugeriu que Ansem fizesse os grupos para o sorteio, tendo todos concordado. Como todos sabiam quem era Ansem, ninguém acreditava que ele trapacearia no sorteio. Para ser justo, Ansem, que era responsável por fazer os grupos, teve que escolher o seu número sorteado por último. No final, o grupo de Ansem foi sorteado para entrar por último. Nesse caso, Ansem não tinha ninguém para culpar, a não ser sua sorte. De acordo com o resultado do sorteio, Minguinho será o primeiro a entrar no ninho. Ele ficou bastante animado e acreditava que, desde que sua equipe fosse cuidadosa, mais cedo ou mais tarde, acabariam com esse ninho. Yuan e Qin ficaram muito desapontados, mas só puderam assistir o Minguinho liderando a equipe dele para o ninho. Inicialmente, as outras equipes acharam que o Minguinho passaria horas no ninho. Porém, saíram rapidamente pela entrada do ninho com várias pessoas feridas e desaparecidas. Todos olharam para ele surpresos, e Qin perguntou, Minguinho, o que aconteceu? Minguinho xingou, aquela gangue de filhos da puta são pessoas horríveis. Eles atraíram a atenção de Deus sabe quantas criaturas. Um monte de criaturas mutantes e de linhagem sagrada estão obstruindo o caminho. Com a entrada é muito estreita, nós só podemos entrar um de cada vez, e ninguém podia lutar sozinho com tantas criaturas poderosas, então tivemos que recuar. Que má sorte! Está bloqueado? Vamos dar uma olhada. Yuan não acreditou que as criaturas eram tão fortes que as pessoas não podiam entrar. As equipes de Yuan e Qin recuaram ainda mais rápido que a gangue do punho. No entanto, eles estavam claramente em melhor forma. Todos tinham retornado, e só estavam levemente feridos. Droga, aqueles filhos da puta! Está completamente obstruído. Não podemos nem dizer quantas criaturas tem lá dentro. E a entrada é estreita demais, King murmurou depois que voltou. Vendo que Yuan e Qin também desistiram de entrar no ninho, Yanmali ficou um pouco surpresa. Ela escolheu muitos caras fortes da gangue blindada de aço para ir com ela. O resultado acabou sendo o mesmo. Yanmali também desistiu de entrar no ninho. As fortes criaturas deixaram impossível para todos entrarem. Se ninguém tivesse entrado no ninho antes, eles ainda poderiam escolher matar as criaturas lentamente. No entanto, nesse momento, milhares de criaturas estavam obstruindo o caminho, o que significava que, a primeira pessoa a entrar no ninho, cairia em uma emboscada. Todo mundo olhou para Ansem. A equipe de Ansem era a que tinha menos pessoas, apenas 4 membros contando com ele. Vamos dar uma olhada no ninho. Ansem disse sorrindo ao jogador de azar. O jogador de azar e os outros da equipe assentiram e seguiram Ansem pelo ninho. Depois de percorrer o caminho sinuoso, o esquadrão especial logo chegou ao muro de ouro verde que já estava quebrado. Vários escudos de aço Z foram colocados para obstruir a parte do muro que estava quebrado. Os escudos grossos estavam todos deformados pelos ataques, que pareciam assustadores. Através das brechas dos escudos, dava para ver muitas criaturas empurrando. Muitas garras passavam pelas brechas dos escudos. Quando os 4 foram notados, todas as criaturas próximas aos escudos começaram a guinchar e a bater nos escudos, que estavam prestes a serem destruídos. Capítulo 303 – Massacre. Por isso que ninguém entrou. Que maldita missão impossível! O jogador de azar balançou a cabeça depois de ver o que está por trás do muro. Porra,
esses filhos da puta. Os dois novos membros do esquadrão especial, Zenshi e Zhou Qinju, também pareciam assustados. Ansem, vamos voltar agora. Não tem jeito de avançarmos. Temos que esperar que as criaturas saiam do ninho, aí a gente pode matar elas lentamente. Depois disso, talvez podemos ter uma chance de entrar, disse o jogador de azar. Tudo bem. Vocês podem voltar, eu vou entrar sozinho. Ansem decidiu. Zenshi e Zhou Qinju arregalaram os olhos e disseram, Capitão, isso é muito perigoso. Ansem disse sorrindo, pode até ser perigoso agora, mas tem uma chance de quebrar o ovo. Depois que as criaturas saírem correndo, todos terão a chance de pegar o ovo. Só voltem para a entrada, só vou dar uma olhada, e se não der certo, vou recuar também. Ansem, vou com você. É muito perigoso. O jogador de azar disse rangendo os dentes. Está tudo bem. Posso fazer isso sozinho. Existem muitas criaturas lá dentro e serei mais eficiente sozinho. Volto daqui a pouco, depois de quebrar o ovo. Em seguida, Ansem convocou a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada e o arpão de 3 lâminas. Vendo que Ansem estava determinado, o jogador de azar não disse mais nada. Porém, ele insistiu em esperar por Ansem no muro, para que tivesse mais segurança na hora de voltar. Ansem concordou e cortou as hastes de aço Z que sustentavam os escudos, que foram imediatamente arrancados pelas criaturas ferozes. Ansem empunhou o arpão e decapitou uma criatura vindo em sua direção, seu sangue flui como um rio. Ansem chutou a criatura morta na cabeça e seu corpo bloqueou as criaturas que o perseguiam, abrindo um pouco de espaço para ele se espremer para dentro. O capitão vai ficar bem? Zenshi engoliu em seco e perguntou. Há tantas criaturas que, mesmo com a proteção da armadura de linhagem sagrada, sua segurança não é garantida. Relaxa. Ele é um sujeito prudente e nunca faria nada que não tivesse certeza. Como se atreveu a ir, ele definitivamente consegue quebrar o ovo. Tendo passado muito tempo com Ansem, o jogador de azar o conhecia bem. Se o jogador de azar não quisesse evoluir com seus pontos de gene sagrados maximizados, ele teria ido para o segundo santuário de Deus há muito tempo. Na verdade, o jogador de azar não acreditava muito em suas palavras. Havia simplesmente muitas criaturas de nível alto e ele tinha visto mais que 30 criaturas mutantes e uma besta sombria de linhagem sagrada. O jogador de azar não tinha certeza do nível das criaturas que não reconheceu, então podia ter mais criaturas de linhagem sagrada. Vendo Ansem sendo cercado pelas criaturas de linhagem sagradas, Zhou Qinju disse com a voz trêmula, isso é muito arriscado. O capitão nem sabia o que estava acontecendo lá dentro. Ninguém sabia dizer quantas criaturas de linhagem sagrada tinha. Enquanto conversavam, Ansem já tinha desaparecido dentro do grupo de criaturas. Seus membros de equipe só podiam dizer que o seu capitão ainda estava lutando devido ao rugido das criaturas. Não fiquem aí parados. Há muitas criaturas saindo, lutem com elas, o jogador de azar exclamou e atacou uma criatura que vinha em sua direção. A situação arriscada aos olhos dos outros, era como um passeio na praia para Ansem. Onde quer que ele fosse, o sangue floresceria como flores. Uma criatura após a outra caiu sob o seu arpão de 3 lâminas. Nada conseguia tocar Ansem além do sangue espirrando. A rainha minhoca rochosa dourada fora convocada por Ansem, ela já estava do tamanho de um tanque. Quando abria a boca, ela engolia todas as criaturas que ele matou. A rainha minhoca rochosa dourada não tinha se transformado ainda, mas sua concha era tão dura que até mesmo uma criatura mutante não conseguia ferir. Tirando os seus olhos do tamanho de feijões, ela não tinha nenhum ponto fraco. Só podia se machucar quando uma criatura de linhagem sagrada lançasse um ataque diretamente nela. No começo, o jogador de azar, Zenshi e Zhou Qinju sentiram alguma pressão tentando deter as criaturas que vinham da entrada, mas, gradualmente, perceberam que as criaturas não apareciam mais.
Quando olharam para dentro, viram uma pessoa coberta de sangue massacrando um grupo de criaturas, com pilhas de corpos empilhados ao lado de seus pés. A figura parecida com o diabo ficou impressa nas mentes de Zenshi ou Kinju, jamais se esqueceriam do que tinham visto. Eles eram novos membros do Esquadrão Especial de Combate e nunca tinham visto Ansem em combate. A única vez que viram Ansem mostrando sua força foi com o bumerangue. Quando eles tinham acabado de entrar no Esquadrão Especial, havia rumores que Ansem se tornou o capitão do Esquadrão Especial devido ao nepotismo. Muitos diziam que ele tinha algum relacionamento especial com Qin Xuan. Inicialmente, não achavam que Ansem era muita coisa, pois desde que vieram para o Esquadrão Especial, mal o tinham visto. Irman Li era quem tomava conta de tudo no Esquadrão Especial. Nesse momento, eles perceberam o quão ridículos os rumores eram. Se alguém como Ansem fosse um gigolô, ambos adorariam ser um gigolô também. Pelo tempo que estiveram no Santuário de Deus, eles nunca viram alguém matando criaturas desse jeito. Ansem estava massacrando as criaturas como se elas fossem galinhas. O massacre foi tão alucinante que até Zenshi ou Kinju queriam se juntar a ele e sentir o calor do sangue em sua pele. Subitamente, viram uma besta sombria de linhagem sagrada se atirando contra as costas de Ansem. A besta sombria parecia um cruzamento entre um leão e um tigre, com 2 cabeças e 3 caudas, cobertas de aço. Capitão, olhe, antes de Zenshi ou Kinju pudessem terminar de falar, eles subitamente congelaram. Ansem se moveu tão rápido como um raio. Agarrando o leão pela cabeça, ele cortou com seu arpão de 3 lâminas. Depois de jogar a cabeça no chão, caminhou em direção à besta sombria de linhagem sagrada com apenas uma cabeça restante. A besta ficou assustada, mas dificilmente seria capaz de manter seu equilíbrio com uma cabeça cortada. Capítulo 304 – Espada Diabólica. Zenshi ou Kinju ficaram estarrecidos. Eles nunca tinham visto alguém tão poderoso. Incrível! Vendo Ansem matando a besta sombria, Zenshi não conseguiu tirar os olhos de Ansem. O massacre continuou. As criaturas foram mortas por Ansem, uma por uma. Ele está ficando cada vez mais impressionante. O jogador de azar se encostou no muro, acendeu um cigarro e suspirou. Jogador de azar, o capitão sempre foi tão forte? Zenshi não pôde deixar de perguntar. O que devo dizer? Eu costumava ensinar coisas a ele. O jogador de azar tragou e soprou uma nuvem de fumaça. Sério? Zenshi ou Kinju arregalaram os olhos e não conseguiam acreditar nisso. Veja como ele sacou a arma. Você nem consegue dizer onde a arma estava escondida. Isso é chamado de lâmina nas mangas, uma herança da minha família. Se Ansem não fosse um gênio nas técnicas marciais, eu nunca teria ensinado meu segredo de família. Ainda bem que não me decepcionou, jogador de azar se gabou, apreciando o olhar de veneração nos olhos de Zenshi ou Kinju. O jogador de azar nunca admitiria que tinha ensinado a lâmina nas mangas para Ansem em troca de uns filmes de sacanagem. Quando Ansem abriu o caminho, a rainha minhoca rochosa dourada também desfrutou de um banquete satisfatório. Ele somente conservou o corpo da besta sombria de linhagem sagrada, colocando-a nas costas da rainha minhoca, a qual havia consumido todas as outras presas de Ansem. Havia um número surpreendente de criaturas neste ninho, a maioria eram mutantes. Ansem já havia matado aproximadamente 100 criaturas mutantes até o momento. Besta das Trevas, criatura mutante foi morta. Alma de Besta das Trevas mutante foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante. Essa era a terceira alma de besta mutante que Ansem tinha obtido. E ele nem se incomodou em contar quantas almas de bestas primitivas obteve. A rainha minhoca rochosa dourada apenas comia as criaturas mutantes, ignorando as criaturas primitivas e comuns. Ainda assim, a rainha minhoca rochosa dourada começou a rotar. Ela agora era tão grande quanto uma minivan. Finalmente, Ansem tinha chegado ao ovo. Depois de olhar para o ovo gigante, Ansem atacou sem hesitação.
identificando a alma de besta. Conforme Ansem massacrava as criaturas restantes distraidamente, testemunhou novamente a formação da alma da besta, que acabou sendo uma espada longa com chamas pretas incandescentes. A alma da besta foi identificada. Alma de besta da espada diabólica de linhagem sagrada obtida. Outros podiam comemorar esse resultado, mas Ansem ficou um pouco desapontado. Apesar de uma alma de besta de linhagem sagrada ser valiosa, o que ele precisava era uma super-alma de besta. Como já tinha chegado até aqui, Ansem decidiu massacrar todas as criaturas restantes. Pela primeira vez, a rainha minhoca rochosa dourada não podia mais comer. Embora ainda restassem criaturas mutantes, ela parou de se mover. Ansem vinha alimentando a rainha minhoca rochosa dourada por um longo tempo, mas essa foi a primeira vez que ele a viu parar de comer, o que foi surpreendente para ele. Isto foi bom para ele também, já que sua intenção era guardar um pouco de carne das criaturas mutantes para dar a Zenshi ou Zinju como recompensa pelos seus esforços. Quanto ao jogador de azar, ele já tinha maximizado seus pontos de gene mutante há muito tempo, e não estava interessado na carne mutante. Enquanto Ansem lutava no ninho, Yangmanli, que estava do lado de fora, ficou um pouco preocupada. Assim que Ansem passou tanto tempo dentro do ninho, ela queria verificar para ter certeza que ele estava bem. Vamos dar uma olhada. Yangmanli levou algumas pessoas para o ninho. Os outros sabiam que Yangmanli era representante de Ansem no esquadrão especial e que ela não estaria tramando nada contra ele. Devemos ir também? Se algo der errado, podemos ser de alguma ajuda. Yuan disse, levando sua equipe para se juntar a Yangmanli. Minguinho hesitou, mas também levou seus membros de equipe com ele. Ele tinha sofrido algumas perdas antes, e não se atreveu a levar muitas pessoas. Eles entraram no ninho e ficaram chocados com o que viram. No ninho gigante, criaturas jaziam no chão. Quase todo o ninho fora pintado com sangue. Sob a luz refletida pelo ouro verde, parecia estranho e cruel. Os quatro mataram todas essas criaturas. King arregalou os olhos e perguntou. Ninguém estava aqui, exceto os quatro. Minguinho também ficou estarrecido e não podia acreditar que os quatro poderiam ter causado tanto estrago. Minguinho pensou que mesmo que toda a gangue do punho estivesse aqui, eles não poderiam ser tão eficientes. Incrível! A equipe da gangue blindada de aço também ficou boquiaberta. Pisando no sangue e nos corpos, eles logo chegaram a Ansem. O jogador de azar, Zenshi ou Kinjil estavam lidando com os corpos no chão. Parecia que eles estavam tentando selecionar todas as criaturas mutantes. Ansem, no abrigo inteiro, você é meu único ídolo além do dólar. King deu um joinha a Ansem. Impressionante, Ansem, Minguinho disse com sentimentos complexos. Yangmanli não falou, mas também tinha sentimentos complexos. Ela já tinha altas expectativas das habilidades de Ansem, mas ainda falhou em prever que ele era capaz de destruir o ninho inteiro com sua equipe. Como membro do esquadrão especial, Yangmanli sabia que Zenshi ou Kinjil não eram os membros mais fortes da equipe, então o jogador de azar e Ansem devem ser os que realmente fizeram isso. No entanto, o jogador de azar era bom em subterfúgios em vez de lutar de frente. Obviamente, Ansem foi o principal causador de dano. Após a luta no ninho, Ansem ganhou muito prestígio no abrigo blindado de aço. Como todo mundo acreditava que Dólar, que não aparecia há muito tempo, já tinha se tornado um evoluído, Ansem era agora considerado o número 1 do abrigo. Capítulo 305 – Alma de besta de acessório. An-Al ficou bastante chateado. Ele não podia entender, pelo amor de Deus, por que Ansem, que era um pária no abrigo blindado de aço, virou um aluno da escola militar, uma estrela de cinema em um comercial e, agora, o número 1 do abrigo. Os discípulos e a gangue do punho também respeitavam muito Ansem. Até os seus líderes o consideravam um irmão. An-Al também ouviu dizer que Yangmanli, que liderava a gangue blindada de aço, virou assistente de Ansem. Nesse momento, An-Al começou a se arrepender do que costumava fazer.
Se ele tivesse mantido um relacionamento melhor com seu primo, teria se saído muito melhor. An-Ao não tinha ideia de quando conseguiria maximizar seus pontos de gene mutante. Lutar sozinho no abrigo era muito difícil. E a gangue do Filho do Céu, da qual ele dependia, estava ficando cada vez mais fraca, tornando impossível para recuperar o atraso. Você nem imagina como Ansem foi feroz. Ele só tinha 3 pessoas com ele, e ainda massacraram o ninho inteiro que nenhuma das gangues conseguiu lidar. Ouvindo a discussão sobre a bravura de Ansem, An-Ao se sentiu pior e rapidamente voltou para o seu quarto. Naquele momento, Ansem estava apreciando sua recém-adquirida alma de besta da espada diabólica de linhagem sagrada. Tipo de alma de besta da espada diabólica de linhagem sagrada, acessório de espada. Ansem já tinha visto uma alma de besta de acessório antes, que era a alma de besta do espírito de água de linhagem sagrada que pertencia a Qin Shuan. Porém, o espírito de água trabalhou em conjunto com a alma de besta de metamorfose para melhorar o físico do usuário, enquanto a espada diabólica só podia ser usada em outra espada. Para Ansem, este era um tipo muito útil de alma de besta. Se não fosse capaz de obter uma alma de besta de super arma, ele só poderia usar uma arma de linhagem sagrada para caçar super criaturas, o que seria muito difícil. Com esta espada diabólica, uma espada de linhagem sagrada podia ser aprimorada. Embora a arma aprimorada não se comparasse a uma alma de besta super, seria sem dúvidas muito mais forte que uma arma comum de linhagem sagrada. Pegando a espada de diamante, Ansem usou a espada diabólica nela. Fumaça preta subitamente preencheu a espada de diamante, fazendo com que a espada cristalina parecesse feita de ônix. Era muito brilhante. Ansem brandiu a espada e a testou em um pedaço de aço Z, o qual fora cortado ao meio instantaneamente, como se fosse nada. Impressionante! Ansem ficou muito feliz. A espada diabólica era de fato um acessório fantástico. Como estava relutante em testar contra qualquer arma de linhagem sagrada, Ansem não tinha certeza de quão forte realmente era. Tanto o Tenente Flamejante, quanto a espada diabólica serão de grande ajuda para eu matar super criaturas. Esses ninhos são realmente cheios de tesouros. Seria bom se tivesse mais, embora Ansem não tivesse obtido uma alma de besta super, não ficou muito decepcionado. Depois de guardar a alma de besta e a espada de diamante, Ansem se teletransportou de volta ao Falcão Preto. A besta sombria de linhagem sagrada proporcionou mais 5 pontos de gene sagrado a Ansem. Agora ele possuía 78 pontos de gene sagrada. Nesse momento, a menos que houvesse uma campanha de caça às criaturas de linhagem sagrada, Ansem raramente saía. Ele passou a maior parte do tempo treinando no panorama, tentando alcançar um equilíbrio em todos os tipos de habilidades. Dessa forma, era mais fácil para caçar uma super criatura enquanto se protegia. Ansem descansou por uma noite e foi para a sala de treinamento de manhã. Ele pegou um dispositivo holográfico e entrou na Gladiadores novamente. Huang Yulei e Shuju tinham esperado por ele por 2 dias. Eles estavam prestes a desistir, pois Ansem nunca estava online. Nesse dia, quando Shuju se conectou, enviou outro convite para um soldado na nave bélica. Desta vez, ele não ouviu o som de alerta do sistema. Shuju rapidamente enviou uma mensagem de voz a Ung Yufei: o soldado está online. Ah! Onde você está? Ele aceitou? Desta vez, temos que dar uma lição nele. Disse Huang Yulei apressadamente. Quando Shuju estava prestes a responder, ele já se viu no Coliseu. Obviamente, seu adversário tinha aceitado o desafio. Ele aceitou. Venha assistir, rápido. Shuju rapidamente enviou a Huang Yulei um convite para assistir à luta. Huang Yulei aceitou e se viu na arquibancada do Coliseu e não estava sozinho. Huang Yulei ficou surpreso ao encontrar alguém, e por ser alguém conhecido. Malfeitor, por que você está aqui também? Huang Yulei perguntou apressadamente. Ia te perguntar a mesma coisa, Malfeitor respondeu. Shuju me convidou para assistir.
Ele te convidou também, não me falou. Malfeitor hesitou e perguntou, Shuju é o adversário de um soldado na nave bélica? Sim. Então, você não foi convidado pelo Shuju? Huang Yulei olhou para o malfeitor, confuso. Malfeitor negou com a cabeça, Shuju não me convidou. Um soldado na nave bélica está na minha lista de amigos. Vi ele entrando numa luta e resolvi assistir. Huang Yulei ficou estarrecido e perguntou, como você pode ser amigo dele? Você o conhece? Malfeitor era um dos muitos evoluídos de alto nível do salão marcial Ares. Ele estava atrás apenas da rainha. Se o malfeitor era amigo do soldado, era muito provável que ele também fosse alguém importante no salão marcial Ares. Eu não o conheço. Só fui combinado aleatoriamente para lutar com ele algumas vezes. Eu adicionei porque achei ele interessante. Malfeitor então perguntou a Huang Yulei, por que você quer saber? Huang Yulei não respondeu, mas perguntou, ele está no seu nível? Era por isso que Huang Yulei ficou surpreso. Além da rainha, nenhum evoluído conseguia vencer o malfeitor no salão marcial Ares. Malfeitor disse que lutou contra o soldado várias vezes, o que significava que o soldado estava no mesmo nível que ele. Nesse caso, não tinha como Shuju vencer. Capítulo 306 Dispersão. Huang Yulei não respondeu, só perguntou, ele está no seu nível? Não. Ganhei dele toda vez num curto período de tempo. A aptidão física dele é mais ou menos, mas, Malfeitor parou de falar. Mas o quê? Huang Yulei perguntou ansiosamente. Esse cara me deu uma sensação estranha. Mesmo conseguindo vencer facilmente, não me senti bem por vencer. Então adicionei como amigo e queria assistir às suas outras lutas. E agorinha, vi ele entrando em uma luta e resolvi assistir. Não pensei que encontraria você aqui. Malfeitor disse. Não se sentiu bem por vencer? Huang Yulei não entendeu muito bem o que isso significava. Bom, eu venci fácil e rápido, mas não me senti bem. É difícil de explicar, por isso que quero assistir suas outras lutas mais de perto. Malfeitor ponderou e não foi capaz de explicar com muita clareza. Malfeitor então perguntou a Huang Yulei, o que tá pegando? Com alguma relutância, Huang Yulei explicou seu combate com o soldado. O que você disse? Ele aprendeu os 13 cortes depois de assistir algumas vezes? Malfeitor olhou para Huang Yulei incrédulo. Suspeito que estava escondendo suas habilidades reais no começo da luta. Ele já devia saber os 13 cortes, senão, seria impossível para aprender em tão pouco tempo, disse Huang Yulei. Isso é muito provável. Malfeitor assentiu e olhou para o Coliseu. A luta já tinha começado. Huang Yulei viu Ansem e engasgou. Qual o problema? Malfeitor ficou intrigado e olhou para Huang Yulei. Isso é estranho. Por que ele não está usando espadas duplas? Huang Yulei franziu a testa. Se Ansem fosse bom em espadas duplas ele deveria usar. No entanto, Ansem estava de mãos vazias como Shuju. Vamos esperar e ver. Malfeitor também se sentiu estranho, mas ainda era muito cedo para dizer. Huang Yulei reconheceu um soldado na nave bélica. De acordo com o que o malfeitor tinha dito, esse cara não tinha um alto índice de aptidão física, o que Huang Yulei também sentiu ao lutar com ele. Seu índice de aptidão física devia ser um pouco mais de 20. Huang Yulei supôs que o oponente devia ser alguém que evoluiu só com seus pontos de gene mutantes maximizados. Quanto a Shuju, Huang Yulei sabia muito bem que o índice de aptidão física dele tinha atingido 30. Embora isso não fosse impressionante entre os evoluídos, seria fácil para ele vencer uma pessoa recentemente evoluída. Além disso, a especialidade de Shuju era luta agarrada, o que faria qualquer pessoa, com um índice de aptidão física menor que ele, sofrer. Shuju tinha uma maneira especial de torcer as articulações. Uma vez agarrado por ele, seu adversário seria rapidamente colocado fora de ação por causa da dor.
Claro, em uma luta simulada, não tinha dor. Porém, a luta agarrada de Shuju ainda era muito útil contra alguém mais fraco que ele. Quando a luta começou, Shuju se aproximou imediatamente de Ansem. O motivo pelo qual Huang Yulei pediu que Shuju desse uma surra em Ansem, além de serem amigos, foi porque a especialidade de Shuju permitiu que incapacitasse Ansem e o forçasse a se render. Sem dúvida, a maneira mais humilhante de perder uma luta simulada era se render. Afinal, ninguém podia morrer em uma luta simulada, então todos queriam lutar até o fim, ao invés de se render. Shuju ficou feliz ao ver que Ansem não tentou fugir dele. Depois de se aproximar, Shuju agarrou Ansem com uma mão. Ansem tinha treinado o envoltório demoníaco, cujo foco principal também era a luta agarrada. Embora não envolvesse torcer as articulações, no qual Shuju era bom, ele ainda foi capaz de dizer que Shuju estava usando a luta agarrada. Luta agarrada contra luta agarrada. Ansem usou rapidamente a técnica de movimento do envoltório demoníaco para lidar com o rival. Usando a luta agarrada contra Shuju? Que idiota! Huang Yulei sorriu. A técnica de luta agarrada de Shuju era melhor do que parecia ser. Muitas pessoas no salão marcial Ares sabiam como torcer as articulações, e muitos praticaram outras técnicas de luta agarrada. No entanto, ninguém com índice de aptidão física similar a Shuju era páreo para ele. A razão era que Shuju conhecia mais do que a luta agarrada. Ele também era ótimo em dispersão. Dispersão era uma técnica desenvolvida a partir da antiga técnica marcial, cigarra trocando de pele. Para praticar dispersão, tem que ser muito ágil. Normalmente, aqueles que queriam praticar dispersão deveriam começar a estabelecer a base em uma idade jovem, quando os ossos ainda eram maleáveis. Depois que entrasse no santuário de Deus e obtivesse pontos de higiene, só então poderia começar a praticar dispersão, embora o sucesso em aprender ainda dependesse do talento de cada um. Dispersão podia ser usado não só para se defender, desviando os ataques recebidos, como também para redirecionar a força do ataque para seu adversário. Quando o adversário tentasse agarrar, com um único movimento, era possível quebrar o braço dele com sua própria força. Tentar combater a luta agarrada de Shuju com uma técnica similar era uma manobra estúpida. Shuju estava pensando o mesmo. Ao ver Ansem tentando agarrar, Shuju pensou, garoto, usar a luta agarrada contra mim é uma ótima maneira de cometer suicídio. Vou te mostrar como a dispersão é eficaz. Quando Shuju estendeu a mão, na verdade, fingiu ser pego por Ansem segurando o pulso de Shuju. Ansem imediatamente usou superaceleração de fluxo de partículas para evitar o ataque de Shuju. Quando Ansem estava prestes a torcer o braço de Shuju, o pulso de Shuju na mão de Ansem sacudiu subitamente. Craque! A mão direita de Ansem, que segurava o pulso de Shuju, foi imediatamente deslocada por esse movimento. A mão esquerda de Shuju então deslizou ao redor do braço direito de Ansem e deslocou o ombro dele. Com o pulso e o ombro deslocados, Ansem tinha perdido toda a mobilidade do braço direito. Se eles estivessem no mundo real, apenas a dor faria Ansem gritar. No entanto, só era uma luta simulada, então Ansem não se machucou significativamente e só perdeu 7% de HP. Capítulo 307 – Um soldado no território do inimigo. Ansem recuou um passo e se esquivou dos ataques seguintes de Shuju. Ele ficou um pouco surpreso com a calma do oponente. Já estava na Gladiadores por um longo tempo. Por causa de sua baixa taxa de vitória, quase ninguém vinha para desafiar. Ele quase sempre escolheu ter uma luta pelo sistema aleatório. No entanto, foi desafiado por alguém desta vez. Ansem pensou que seu adversário seria um novato tentando achar alguém mais fraco que ele. Porém, quando a luta começou, Ansem encontrou um adversário que era bom em luta agarrada e ainda melhor em dispersão. O jeito que ele usou a força recebida para ferir Ansem era um jeito muito esperto de lutar. Panorama também incluía técnicas similares, as quais Ansem tinha treinado no último meio ano. Se ele conseguisse fazer o mesmo,
seria impossível para o seu adversário agarrá-lo. Essa técnica era muito útil quando tinha que lutar contra criaturas com muitos braços ou tentáculos. No entanto, dispersão era muito difícil de treinar. A chave para treinar dispersão era fazer em combate real. Atualmente, Ansem apenas entendia dispersão de uma perspectiva teórica. Felizmente, Ansem tinha treinado envoltório demoníaco antes, então não desconhecia esses tipos de técnica. Mesmo assim, demoraria algum tempo para ele usar dispersão em um combate real. Vendo a dispersão de Shuju, Ansem se sentiu muito impressionado. Os evoluídos certamente têm grandes técnicas. Por sorte, estamos usando corpos simulados. Se não, se ele usa as artes de hipergene que podem mudar as células de seu corpo, não há como eu ser páreo para ele. Ansem pensou. Vendo Ansem tentando recuar, Shuju seguiu imediatamente. De repente, ele viu Ansem pegando seu braço direito com a mão esquerda e colocando as articulações deslocadas de volta no lugar. Shuju não pôde deixar de fazer cara feia. Ansem era muito hábil nisso e devia ser alguém que tinha treinado habilidades similares antes. No entanto, Shuju não prestou muita atenção nisso. Ansem tinha uma aptidão física mais baixa que ele, mesmo que ele tivesse treinado dispersão, não se comparava a ele. Shuju partiu para cima de Ansem novamente. Os dois tinham 10 pontos de diferença no índice de aptidão física. Mesmo se Ansem quisesse fugir, não seria possível. Sem mover um músculo, o coração de Ansem subitamente começou a bater muito mais forte e rápido do que o de uma pessoa normal. Impulsionado pelos seus batimentos cardíacos, o qi e sangue em seu corpo começou a fluir a uma velocidade rápida, elevando a sua aptidão física a um nível alto. O índice de aptidão física dele ainda estivesse abaixo de 30, mas a sua força e velocidade deveria estar em torno de 28. Era raro para Ansem encontrar alguém bom em dispersão, cujo índice de aptidão física não fosse muito mais alto que o dele. Ansem não queria perder muito rápido. Ele queria ver como dispersão funcionava por mais tempo. Então ele estava fingindo. Seu nível de aptidão física não é tão baixo. Huang Yulei exclamou quando viu a velocidade e a força de Ansem melhorarem. Observando Ansem, Malfeitor permaneceu em silêncio. Ele sentiu que o comportamento de Ansem era estranho, mas não sabia dizer o motivo. Ansem e Shuju entraram de novo em mais uma troca intensa. Embora Ansem tivesse usado o mantra da heresia para aprimorar seu nível de aptidão física, ele ainda era mais fraco do que Shuju. Ademais, as técnicas de luta agarrada e dispersão dele eram muito melhores que as de Ansem, portanto, ficou ainda em uma desvantagem absoluta. Os braços de Ansem foram deslocados por Shuju mais algumas vezes, mas ele sobreviveu toda vez usando o envoltório demoníaco e a técnica de movimento descoordenada do esqueleto de Jade Branco. Embora tenha sido pego várias vezes por Shuju, sempre conseguiu fugir. Apesar do envoltório demoníaco não ser tão avançado como a dispersão, ainda foi ensinado a Ansem por um veterano que tinha sobrevivido a muitas batalhas. Muitas das técnicas eram extremamente práticas e ajudaram Ansem nessa situação extrema. Embora Shuju estivesse sempre em vantagem, ainda nunca foi capaz de realmente mobilizar Ansem. Além disso, em uma luta simulada, a luta agarrada causava muito menos dano do que outros ataques. Depois de mais de meia hora, apesar de Ansem ser ferido muitas vezes, ele ainda tinha cerca de 40% de HP restante. Enquanto Huang Yulei assistia a luta, ele começou a ter um déjà vu. Na sua luta com Ansem, ele também estava em absoluta vantagem no começo, mas perdeu para Ansem sob a sua própria técnica 13 cortes. De jeito nenhum. Não tem como ele aprender dispersão de Shuju. Huang Yulei balançou a cabeça e negou sua especulação. Dispersão era muito mais exigente para o usuário do que os 13 cortes. Era necessário criar a fundação da técnica quando ainda era criança. Ele não tinha ouvido falar de ninguém que teve sucesso, que começou a treinar já na fase adulta. Huang Yulei não acreditava que Ansem pudesse aprender dispersão durante essa luta,
como também não acreditava que Ansem tinha aprendido 13 cortes quando estava lutando com ele. Conforme a luta continuava, o rosto de Huang Yulei ficou tenso. Ansem estava fazendo um progresso incrível. Ele podia dizer que Ansem agora era menos provável de ser pego por Shuju e estava mais rápido ao tentar se desvencilhar. De jeito nenhum, Huang Yulei ficou ansioso e não podia mais negar sua especulação. Malfeitor franziu as sobrancelhas e não disse nada, observando cada movimento de Ansem atentamente. No Coliseu, Shuju também ficou chocado. Se mesmo Huang Yulei foi capaz de dizer o progresso de Ansem, Shuju como adversário dele, sentiu nitidamente isso. Ele podia claramente sentir que o seu adversário estava melhorando tão rápido na luta agarrada, que isso o assustou. Shuju descobriu que não tinha muitas opções para usar contra seu adversário. Ainda estava em vantagem, mas era difícil derrotar Ansem. Um soldado na nave bélica era como um soldado no território do inimigo, lutando destemidamente e encarando a morte com calma. Ele não podia fazer nada ao soldado, só conseguia ver o oponente ficando cada vez mais forte. Capítulo 308. Quem é ele? Dispersão. Impossível, as pupilas de Huang Yulei se contraíram, quando viu o braço de Shuju quebrado por um movimento rápido do pulso de Ansem. Shuju também ficou chocado. Ele não esperava que seu adversário também pudesse usar dispersão. Shuju ainda não acreditava que Ansem pudesse aprender tudo em tão pouco tempo. Colocando seu braço de volta no lugar, Shuju mais uma vez tentou agarrar Ansem. Porém, desta vez, seu alvo não era o braço, mas sim a perna. O motivo pelo qual era tão difícil usar dispersão era porque o usuário deveria ser capaz de usar com cada parte do corpo. De fato, Ansem não era capaz de usar dispersão com todas as partes do corpo. Porém, para o choque de Shuju, conforme Ansem se familiarizava mais com a técnica, aprendia a usar com cada vez mais partes do corpo. Huang Yulei ficou mudo. Um soldado na nave bélica aprendeu dispersão de Shuju nesta luta. Huang Yulei agora de alguma forma acreditava que talvez Ansem também tivesse aprendido 13 cortes com ele. Porém, isso não fazia nenhum sentido para ele. Embora tivesse ouvido falar de gênios que podiam aprender técnicas marciais de outros só assistindo à execução, nunca vira de fato alguém realizando tal feito. Agora sei por que me senti estranho quando vencia. Malfeitor exclamou subitamente. Ele estava copiando minhas técnicas. Fez a mesma coisa quando lutou comigo. Por isso que me senti mal. Ele queria me derrotar com as minhas próprias técnicas. Depois de assistir à luta, Malfeitor finalmente entendeu por que tinha esse sentimento. Quando estava lutando com Ansem, embora usasse uma técnica de movimento aparentemente desordenada, essa não era a raiz do seu incômodo. Ele ficou irritado porque Ansem queria usar suas próprias técnicas contra ele. Como Ansem perdeu muito rápido, Malfeitor pensou que era uma coincidência que aquele cara praticasse o mesmo tipo de técnica marcial que ele. Agora, pensando bem, não era uma coincidência. Ansem estava copiando de propósito. Esse cara, Huang Yulei olhou para Ansem com emoções complexas. Ansem estava sempre tentando aprender as habilidades dos adversários. Por isso que ele tinha perdido tantas vezes. Deve ter algo a ver com isso. No Coliseu, Ansem estava ganhando ímpeto. Shuju, que fora abalado psicologicamente, achou cada vez mais difícil lidar com os ataques de Ansem. Craque! Quando Shuju agarrou o peito de Ansem, o último deslocou o pulso dele com um encolhimento de ombros. Depois se jogou rapidamente em Shuju. Neste momento, Ansem tinha modificado o envoltório demoníaco com as técnicas de Shuju, então agora era ainda mais forte que dispersão. Imobilizado por Ansem, Shuju ficou incapaz de desviar a força de Ansem, pois as técnicas impressionantes de Ansem impediram de fazer isso. Incapaz de se mover, Shuju tinha que se render para a luta terminar. Tendo aprendido os movimentos de dispersão, Ansem ficou animado. Sem procurar por mais adversários, saiu da Gladiadores.
Enquanto ainda se lembrava de tudo, decidiu praticar dispersão na realidade. Embora o corpo simulado se movesse exatamente como ele, não dava para sentir nada, então ainda era diferente. Shuju ficou decepcionado com a sua derrota. Vendo o malfeitor junto com Huang Yulei, ele ficou confuso. Huang Yulei perguntou apressadamente, Mano, você acha que ele aprendeu dispersão durante a luta? Shuju sorriu amargamente e assentiu, ele aprendeu lutando comigo. Não há dúvida nisso. Essa pessoa é muito rápida em aprender. Também acho que aprendeu os 13 cortes lutando com você. Sério, ele aprende muito rápido. Me pergunto quem ele é? Malfeitor disse. Malfeitor, você não é amigo dele? Mande uma mensagem de texto e pergunte. Disse Huang Yulei. Vou tentar. Tipo, adicionei de amigo, mas nunca falei com ele, então não tenho certeza se vai responder. Malfeitor checou na sua lista de amigos e viu que Ansem já tinha saído da Gladiadores. Ele está desconectado agora. Vou perguntar na próxima vez, Malfeitor disse. Shuju assentiu distraidamente. Ele ficou arrasado com essa derrota. Os olhos de Huang Yulei de repente ganharam vida. Ele perguntou, você acha que aquela pessoa teria interesse nele? Quem? Shuju e Malfeitor olharam para Huang Yulei, incertos de quem ele estava falando. A pessoa que é o aluno favorito do nosso presidente. Huang Yulei disse com um sorriso maligno. Que ideia genial! Ele pode mesmo se interessar pelo soldado. Assim, a gente pode ficar livre. Os olhos de Shuju também ganharam vida. A pessoa de quem eles estavam falando era Qian Eshen, o aluno mais novo do presidente do Salão Marcial Ares. Qian Eshen era talentoso e aprendeu tudo rapidamente, e foi por isso que o Anfu Xiongshenshin viu seu aluno mais novo como seu sucessor. Qian Eshen também não decepcionou a confiança que o presidente tinha nele. Ele tinha acabado de evoluir e já conseguiu praticar várias artes marciais secretas do Salão Marcial Ares. Só que Qian Eshen não ficou satisfeito com o que tinha alcançado, então continuou desafiando os renomados alunos do Salão Marcial Ares. Até um mestre como Malfeitor foi muito infernizado por ele. Os alunos não podiam recusar Qian Eshen, porque ele era apoiado por Wanfu, por isso tinham dores de cabeça sempre que viam Qian Eshen. Capítulo 309 Ameaça. Depois de Ansem sair da sala de treinamento, ele se sentiu extremamente dolorido. Veias azuis saltaram por todo o seu corpo, o que parecia assustador. Ansem sabia que era porque tinha usado o mantra da heresia por muito tempo, o que foi um fardo pesado para seu corpo. Se seu coração e veias não tivessem sido fortalecidos durante a primeira fase do mantra da heresia, seus órgãos provavelmente teriam explodido. Mesmo depois do aprimoramento, seu corpo ainda não suportava o tremendo fardo. Nesse momento, Ansem ficou tão cansado que mal podia ficar em pé. Ele inicialmente queria treinar dispersão um pouco mais, mas não podia mais fazer isso. Sentado sozinho na sala de treinamento, Ansem decidiu voltar para o dormitório depois de se recuperar. Havia notícias na sala de treinamento, a maioria sobre o Santuário de Deus, como alguém havia ido para o quarto Santuário de Deus, alguém havia se tornado um semideus, e alguém tinha se tornado um aristocrata de linhagem sagrada. Depois de assistir por um tempo, a atenção de Ansem repentinamente foi capturada por uma mensagem específica. Era uma matéria curta lida pelo âncora, que logo foi submersa em muitas matérias similares. Ansem subitamente ficou animado. Ele apressadamente ligou seu cone e começou a pesquisar na esquina. Rapidamente ele encontrou algumas informações úteis e seus olhos brilharam. As notícias eram sobre o abrigo de glória no primeiro santuário de Deus. Alguém encontrou uma forte criatura de linhagem sagrada nas montanhas dos arredores do abrigo. Quase todo o abrigo de glória se uniu para caçar a criatura, mas eles nem foram capazes de feri-la, mesmo ao custo de muitas vidas. Ansem encontrou os comentários na matéria das pessoas do abrigo de glória.
Como muitos haviam visto a criatura de linhagem sagrada, a descrição era bastante clara. Era uma criatura parecida com uma tartaruga, era escura como tinta e grande como um carro. Seu corpo era tão duro que até mesmo armas de linhagem sagrada não podiam nem arranhar sua concha. Muitas pessoas morreram por seus dentes. A enorme tartaruga não era rápida, caso contrário, mais pessoas poderiam ter morrido. Muitos acreditavam que essa tartaruga preta era mais forte que uma tartaruga de concha cristalizada de linhagem sagrada, e que deveria ser a criatura mais forte que as pessoas já haviam visto no primeiro santuário de Deus. Muitas pessoas descreveram a cena da luta, o que fez com que Ansem pensar que muito provavelmente ela era uma super criatura. De acordo com as pessoas do Abrigo de Glória, a tartaruga preta era indubitavelmente muito mais forte que uma típica criatura de linhagem sagrada. Nem armas de linhagem sagrada podiam feri-la. E sua única fraqueza era sua velocidade. Caso contrário, mais da metade das pessoas do Abrigo de Glória poderia ter morrido lá. Se eles não estivessem exagerando, Ansem acreditava que a tartaruga devia ser uma super criatura. Por meio ano, Ansem vinha melhorando sua força e procurando informações sobre super criaturas. Afinal, mesmo que ele fosse capaz de matar uma super criatura, primeiro ele deveria encontrar uma. No entanto, as super criaturas eram ainda mais raras do que as criaturas de linhagem sagrada. Essa tartaruga era a única candidata que ele havia visto em meio ano. Ansem leu toda a discussão sobre a tartaruga novamente e sabia que a tartaruga preta veio do oceano. Alguns tentaram caçá-la depois de avistá-la. Eles não apenas falharam como também perderam muitos homens bons. A tartaruga preta tinha escalado as montanhas de cobre. Como as pessoas do Abrigo de Glória não tinham como matá-la, eles não se incomodaram em rastreá-la. Nesse momento, tudo o que sabiam era que ela estava em algum lugar das montanhas de cobre. Ansem ainda estava pensando se deveria ir ao Abrigo de Glória. Ele já esteve lá uma vez e conhecia muito bem o caminho. Se ele sobrevoasse o pântano sombrio, poderia chegar lá em 15 dias. Porém, ele ainda não havia completado a terceira fase da longevidade do mantra da heresia. Ansem não tinha certeza se ele estava forte o suficiente para matar supercriaturas, por isso ainda estava hesitando. Mano, você passou um longo tempo usando o dispositivo holográfico e você está encharcado de suor. Mantenha-se hidratado. Alguém apareceu de repente ao lado de Ansem, jogando uma garrafa de água para ele. Para sua surpresa, era Jin-Jia. Jin-Jia esteve esperando para desafiá-lo por dias, mas ainda não conseguiu. Jin-Jia percebeu que Ansem era muito mais maduro do que ele pensava, pois não foi afetado pelos rumores. Porém, Jin-Jia não era alguém que desistiria facilmente. Quando recebeu a mensagem que Ansem estava na sala de treinamento, ele rapidamente se dirigiu para lá e ficou esperando por Ansem. Na verdade, ele estava aqui por um bom tempo. Depois de Ansem sair do dispositivo, ele estava sentado perto de Jin-Jia, mas Jin-Jia não o abordou imediatamente. Ele primeiro comprou 2 garrafas de água e se sentou ao lado de Ansem. Relaxa, eu não envenenei a água, disse Jin-Jia sorrindo. Obrigado. Ansem abriu a garrafa e bebeu mais da metade da água. Ele havia suado muito e estava desidratado. Por causa da sua exaustão, Ansem não levantou para comprar água. Agora que Jin-Jia estava lhe dando uma garrafa, ele aceitou com prazer. Jin-Jia olhou para ele interessado e disse, você realmente não tem medo que eu possa ter envenenado a água? O irmão mais novo de Jin-Jia não usaria esse tipo de método, disse Ansem casualmente. Na verdade, ele não teria medo mesmo que ela estivesse envenenada. Além disso, não fazia sentido Jin-Jia fazer isso em público, desde que havia câmeras instaladas em todos os lugares e ele não teria como se safar disso. As palavras de Ansem fizeram Jin-Jia congelar. O calouro não sabia que Ansem teria tanto respeito pelo seu irmão mais velho. Porém, Jin-Jia era alguém que tinha que alcançar seu objetivo. Ele sorriu e disse a Ansem calmamente, eu não sou meu irmão. Só porque ele não vai usar esse método, isso não significa que eu não vou.
Se você não estiver disposto a aceitar meu desafio, terei que usar alguns truques sujos, mesmo que não queira. Como o que? Ansem tomou outro gole de água e perguntou. Eu sei que o nome de sua mãe é Lu Sulan e também o abrigo a qual ela pertence no segundo santuário de Deus. E você tem uma irmã chamada Ian. Ela é muito fofa e estuda. Jinggia sempre tinha um sorrisinho no rosto e parecia inofensivo. Quando as garotas o viam, seus corações disparavam. Capítulo 310 Como quiser. Ouvindo as palavras de Jinggia, Ansem sorriu e deu uma tapinha no ombro dele, quando falou, Jinggia, se você quiser ameaçar alguém, você deve ser esperto. Quando falar, tente agir como um cara durão para eu ficar com medo. Jinggia fez cara feia e disse, cara, não estou brincando. Apoiado no encosto da cadeira, Ansem se espreguiçou e disse devagar, já que investigou minha família, deve saber quem eu sou. Você se atreve a encostar um dedo nelas? Agora me diga de novo que não está brincando. Jinggia sorriu e disse, você está certo. Não me atrevo a encostar um dedo na sua família, mas os seus amigos podem não ter a mesma sorte. Eu não me atrevo a fazer nada com Ongmengmen ou Lumen, mas Shizikan e Zanyeg não estão sob a proteção de ninguém. Quero saber como você planeja machucar eles na academia militar. Disse Ansem. Jinggia continuou sorrindo e respondeu, não vai ser fácil machucar eles no campus da academia e será uma perda de tempo lidar com a família deles. Mas acha que consigo conquistar as namoradas deles? Acha que consigo? Jinggia, há coisas que você nunca deve fazer. Respondeu Ansem seriamente. Se Jinggia conseguiria ou não, ele não deixaria isso acontecer. Se você está com raiva, você pode descontar em mim durante o nosso duelo a qualquer momento. Disse Jinggia educadamente. Como quiser. Embora Ansem não quisesse perder seu tempo, não queria mais tolerar essas provocações infantis. Ele cuidaria do que deve ser resolvido. Jinggia ficou radiante e disse, vou ficar te esperando. Honre as suas palavras, caso contrário. Jinggia não terminou suas palavras, mas até mesmo um idiota podia entender. Ansem sorriu e disse, como Jingjivu não ensinou bem o irmão, então eu serei um bom amigo e farei isso por ele. Jinggia ficou um pouco incomodado ao ouvir isso, mas não respondeu. Desde que Ansem concordou com o seu desafio, tudo o que precisava fazer era vencer. Não fazia sentido ganhar uma discussão. Jinggia sempre pensou que somente derrotando Ansem, ele podia vingar seu irmão. Vendo Jinggia ir embora, Ansem imediatamente considerou sua viagem ao abrigo de glória. Embora ainda possa estar um pouco fraco, talvez possa tentar. Tenente flamejante, espada diabólica e o segundo estágio do mantra da heresia, talvez isso seja suficiente para matar uma super criatura. E o mais importante, a tartaruga preta não era tão rápida, então sempre podia fugir. Parece que devo fazer a viagem. Amanhã, depois de arregaçar com esse garoto, partirei para o abrigo de glória. Ansem não queria perder essa oportunidade. Afinal, as supercriaturas eram tão raras que ele não sabia quando poderia encontrar a próxima se perdesse a tartaruga de vista. Depois que Jinggia saiu, ele espalhou a notícia que lutaria com Ansem no dia seguinte na área de arquearia. Para limpar o nome do seu irmão, desejava que todos vissem como ele venceu Ansem. Jinggia já tinha até pensado nas suas palavras após a vitória, você pode até ser bom, mas nem chega aos meus pés, e ainda muito menos aos pés do meu irmão mais velho. Você só venceu por pura sorte. Logo toda a Academia Militar do Falcão Preto sabia sobre o duelo. Quase todo mundo que ouviu a notícia ficou animado. Ansem era a lenda da academia e Jinggia era outro monstro depois de seu irmão mais velho, então o duelo deles atraiu muita atenção. Até muitos professores decidiram assistir à luta. No dia seguinte, antes de Ansem e Jinggia chegarem, as arquibancadas ao redor da área de arquearia já estavam lotadas. Quem você acha que vai ganhar? O gênio, é claro.
Até Jingjivu não é páreo para ele, muito menos Jingjia. Os alunos veteranos que tinha testemunhado como Ansem era forte, estavam torcendo por ele. Acho que não. Todos vocês viram as notas de Jingjia, que são provavelmente até melhores que as de Jingjivu, quando ele estava na academia. Ansem só venceu Jingjivu por causa da sorte e ele não fez muita coisa nesses últimos 2 anos. Temo que ele seja derrotado por Jingjia. Entre os calouros, havia mais pessoas torcendo por Jingjia, especialmente as garotas. A boa aparência de Jingjia lhe deu muita popularidade. Senhora Shen, você também está aqui para assistir o duelo? Sito Xian olhou para Shen Ling de surpresa. Sim, Ansem uma vez representou a Associação de Artes Marciais, vim torcer por ele. Disse Shen Ling sorrindo. Fique aqui comigo. A vista é melhor daqui. Sito Xian levou Shen Ling ao banco do técnico. Técnica, quem você acha que tem mais chances de vitória, Ansem ou Jingjia? Shen Ling perguntou. É muito difícil dizer. Tantas coisas aconteceram com Ansem nos últimos 2 anos, e eu posso dizer que Jingjia até superou o irmão dele. Sito Xian respondeu com um sorriso amargo. Shen Ling sabia o que a técnica estava falando, então ela sentiu com a cabeça e não falou mais. Os colegas de quarto de Ansem também vieram torcer por ele, e Wang Mengmen também veio junto. Porém, as arquibancadas estavam tão cheias que eles tiveram que assistir em pé. Ansem pode vencer? Aquele garoto Jingjia é impressionante. Shizikan disse com as sobrancelhas franzidas. Ele tinha visto Jingjia lutar e o garoto era bastante talentoso. Jingjia também estava no departamento de arquearia, então Shizikan já tinha competido com ele algumas vezes. Shizikan sentiu mais pressão enfrentando Jingjia do que Jingjivu. Zhang Yegi e Lu Mei não responderam. Na verdade, os dois tinham lutado com Jingjia e sofreram uma derrota terrível. Eles sentiram o mesmo que Shizikan tinha falado. É claro que Ansem vai ganhar. Wang Mengmen era fã fanática de Ansem e acreditava nele como sempre. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.